Bom, pessoal, a ideia desse curso, né, foi trazer uma visão um pouco menos comum, né, vamos dizer assim, menos lugar comum, sobre como fazer uma nova abordagem, né, para a mediação de conflitos. Sabe que existem várias abordagens, várias técnicas, várias histórias, né, sobre mediação de conflitos. Quando eu comecei a me aproximar dessa temática, pelo fato de eu já ter vindo, né, estudando filosofia há algum tempo, por conta própria, eu queria, né, formalizar esse estudo na academia de uma maneira a fazer mesmo, né, um mestrado, doutorado. Eu comecei a pensar mais no que eu queria, o que eu ia estudar, né, ou seja, o que eu ia pesquisar. E como eu estava muito próximo desse trabalho, né, do mediador de conflitos, e aí seja mediação de conflitos a gente pode levar para mediação Israel-Palestina ou mediação ex-marido-ex-mulher, né? Tem mediações e mediações, né? Existem diversos níveis, todas são importantes, porque quem está no meio do conflito é que realmente mais sente, né, a dificuldade. Mas dentro dessa visão de procurar agregar valor para o trabalho do mediador de conflitos e de uma visão minha, né, de aproximação junto à filosofia, eu comecei a pensar, bom, mas eu acho que a filosofia tem como agregar e tem como colocar um tijolinho a mais na história da mediação, do trabalho, né, do mediador. Porque o trabalho do mediador ele é muito calcado, né, vamos dizer assim, no âmbito jurídico, né? Ou seja, muitas vezes são pessoas que vinham trabalhando, né, ou como advogados, ou mesmo, enfim, no âmbito jurídico de alguma maneira, e que por terem estudado ou terem se interessado por métodos, né, alternativos de resolução de conflitos, começaram a se aprofundar nas mais diversas técnicas de expansão, né, da visão. Só que a filosofia eu percebi que ela não foi muito assim abordada, né, nesse processo. Ela é um conhecimento, uma disciplina que tem sido pouco explorada, a meu ver, nesse trabalho de mediação. E aí daí é que veio a minha ideia, né? Porque os meus estudos de filosofia, principalmente filosofia antiga, do Sócrates, eu tive, né, uma intuição que pode se verificar ou não, né, ao longo do tempo, isso eu ainda não sei, mas eu tive uma intuição de que o trabalho socrático, né, ou seja, um método socrático do diálogo, né, da busca por uma opinião verdadeira, né, seria um método que poderia ajudar o mediador, principalmente nos momentos em que o mediador ele tem aquele espaço reservado, né, o mediando. Não exatamente no momento em que o mediador está diante dos dois, né, das duas partes. Pode também, é claro, né, fazer uso desse conhecimento, mas quando ele se encontra num momento mais reservado, ele poderia, a partir dali, extrair, né, do parir, né, daí que vem a analogia com Sócrates. O Sócrates se dizia um parteiro, né? Se dizia um parteiro de ideias, um parteiro de opiniões, um parteiro de conhecimentos, porque ele se dizia não detentor de nenhum conhecimento. Ele era como se fosse aquele... Sabe quando a gente passa uma dificuldade na vida e que a gente consegue superar e falar, pô, eu mostrei a mim mesmo que eu podia, né? Que eu tinha esse potencial, que eu tinha essa competência, e aí você segue adiante. O Sócrates ele meio que fazia esse papel na Atenas antiga, né? Ele ia lá na praça, ficava meio que enchendo o saco mesmo, né, dos gregos lá, perturbando os atenienses. Por quê? Porque ele percebia que boa parte das pessoas achavam que sabiam algum conceito ou alguma verdade, né, entre aspas, e quando ele começava a questionar essa pessoa, a dialogar com essa pessoa, a pessoa começava a cair em contradição, ou começava a ficar sem saber o que falar,
ou começava a dar exemplos em vez de explicar o que ela acreditava ser certo conceito. Então, por alguns, ele começou assim, algumas pessoas começaram a gostar, né, do Sócrates, porque viam o Sócrates como uma pessoa que ajudava a elaborar melhor os pensamentos. Normalmente eram pessoas menos orgulhosas, né? Pessoas que não estavam tão apegadas assim ao poder e tal. E outras começaram a odiar o Sócrates, né? Porque o Sócrates meio que, entre aspas, né, desmascarava a pessoa. Você vai falar, pô, cara, você não sabe o que você acha que está falando, sabe? E aí imagina você chegar para uma pessoa, né, um senhor, né, algum agente do poder, e falar, olha, você não sabe o que você está falando, né? A pessoa vai ficar numa situação meio delicada. Então, o Sócrates, ele era, muitos livros, né, dizem, né, o Sócrates era como se fosse uma mosca, né? Ficava ali zumbindo no ouvido de todo mundo, perturbando todo mundo. Alguns aproveitavam isso para, né, repensar, refletir sobre o conceito, e outros ficavam a mula e queriam mesmo era que o Sócrates parasse, né? E pararam o Sócrates, né? Pararam o Sócrates como normalmente param os grandes homens, né, revolucionários, né, matando, né? Então, mataram o Sócrates, como mataram Jesus, aquela história toda que a gente não vai entrar aqui nessa reflexão. Então, eu não sei se a Manuela está aí. Eu queria compartilhar aqui um material, mas não está habilitado aqui para mim. Mas se não tiver como habilitar, não tem problema não. A gente vai na sustentação oral aqui. Bom, então assim, a ideia era toda essa. Qual era a ideia? Ou é a ideia, né? A ideia é que o mediador, ele pode fazer uso, né, dessa técnica, entre aspas, né, socrática, para extrair do mediando a sua grande verdade. Ou seja, qual é a verdade? A verdade, principalmente na visão da Hannah Arendt, o Sócrates é um cara que viveu há 2.500 anos, né? E muito do que chegou a gente da visão do Sócrates é uma visão que 3 pessoas, né, relataram a vida do Sócrates. O Platão, que é o mais conhecido, né? O Sócrates nunca escreveu nada. Isso não foi à toa que eu fiz a comparação com Jesus aqui, né? Jesus também nunca escreveu nada, né? O Sócrates nunca escreveu nada. Ele era um cara de ação, né? Estava sempre ali na vida prática. E o Platão, que era o seu discípulo, depois da morte de Sócrates, na verdade, alguns anos depois da morte de Sócrates, ele começou a escrever, a rememorar algumas cenas, né, que ele conviveu com Sócrates. Ele vivia grudado no Sócrates, ele sabia, né, de muita coisa. É claro que tem N pesquisas acadêmicas que falam até que ponto Platão não retratou ali o Sócrates para colocar as ideias dele próprio, né? As primeiras, digamos, os diálogos socráticos, né, que são vários diálogos, são diálogos em que normalmente se trata de um tema específico. Então, no Teeteto, por exemplo, é sobre o conhecimento. Então, lá no Teeteto é o nome de um das pessoas que dialogam com Sócrates. Nesse livro, ainda se acredita que o Sócrates estava sendo retratado de uma maneira mais fiel, assim, né? Ou seja, o Platão ainda estava conseguindo manter um certo distanciamento dele próprio, né? Ele estava escrevendo, ele não colocava muito dele ali nos diálogos. Mas com o tempo, até mesmo com o distanciamento, né, da morte do Sócrates e com a própria pulsão lá do Platão. Platão era um cara muito criativo, né? Tinha muita energia, né, vital. O Platão ele começou a botar as próprias ideias dele nos livros. Só que ele nunca botava ele como uma das pessoas, né, que dialogavam. Então começou-se a perceber que nos diálogos mais tardios, havia uma certa discrepância do Sócrates que aparecia ali, do Sócrates que aparecia nos primeiros diálogos. Então, essa diferença, né, de visão do Sócrates gera interpretações diferentes, e uma das interpretações que é a que me interessa mais
é a interpretação, a visão da Hannah Arendt. Então, a Hannah Arendt, né, que é uma pessoa que já faleceu também, né, mas faleceu no século passado, né, ela foi uma grande historiadora, inclusive, mas também filósofa, que por ter vivido, né, a época do nazismo, enfim, a época das grandes guerras, mas principalmente a época do totalitarismo, né, ela queria entender, né, o porquê que a humanidade tinha chegado naquele ponto, né? Ela estava tentando pensar filosoficamente como é que a humanidade tinha chegado ao ponto, né, de fazer o que fez, né? E a visão que ela tem do Sócrates é uma visão bem interessante, porque ela viu Sócrates como sendo uma pessoa que não ia atrás da verdade, né? Então ela faz uma diferenciação entre verdade e doxa, né? A doxa para Hannah Arendt, né, do grego, né, a doxa que vem não, né, mas que a gente entende, né, a partir de ortodoxo, heterodoxo. Doxa é a opinião. Então aquele cara ortodoxo é aquele que tem a opinião, entre aspas, orto aí de correção, né, do correto, daquilo que é o certo. Ele é mais, digamos assim, mais dogmático, né? O heterodoxo é que tem uma opinião mais diferente. Isso até na economia tem, né, os ortodoxos, os heterodoxos. Então, o heterodoxo seria aquele que não é tão alinhado com a tradição, né? Já é um pouco mais. E eu diria ainda tem aqueles que são do paradoxo, né? O Derrida, por exemplo, um filósofo da modernidade, que ele é um cara que pensa de uma maneira muito paradoxal. Por exemplo, para o Derrida, o acontecimento só acontece quando é impossível. Na nossa linguagem, né? Lógica, isso não tem como. Como é que o acontecimento só acontece quando ele é impossível? Né? Se ele é impossível, não acontece. Então, o paradoxo é quando a gente pensa, a gente sai um pouco do logos, né? Da forma discursiva que a gente se habituou a trabalhar, muito influenciado pelo Platão. Por esse Platão mais Platão mesmo, né? Menos Sócrates, mais Platão. Porque o Platão, qual é a historinha, né? A historinha é que quando Platão viu Sócrates sendo assassinado, sendo julgado, né? E morto, vamos dizer assim, né? Foi julgado, né? Como se ele estivesse hoje sendo julgado lá por uma assembleia e julgaram que ele era culpado. Era culpado de quê? Ele era culpado de corromper a juventude, corromper e não respeitar, né, a divindade, enfim. E aí ele simplesmente ele vai lá, o Sócrates não aceita, né, que ninguém defenda ele vai lá, ele se autodefende, né? Só que a defesa dele é uma defesa bastante dialética, como ele fazia na Ágora, né, na praça grega. Ele foi e meio que dialogou com os juízes. E ele dizia, né, que ele foi, na verdade, ele foi contra-argumentando cada argumento de acusação, e como ele fazia lá na praça, né, na Ágora, ele foi desmascarando, né, entre aspas, ele foi desnudando e mostrando que, na verdade, todas aquelas acusações não eram acusações 100% fundamentadas, né? E aí o tiro de misericórdia, na verdade, que o Sócrates dá, né, não é nem que ele recebe, mas que ele dá, é que no final do julgamento existia, por tradição, a oportunidade do réu oferecer uma pena menor, né? Então tinha um julgado que ele deveria ser assassinado com a cicuta, né? Tomando a veneno. Só que era meio que tradição assim do réu falar, poxa, deixa aí eu pagar aí, como se fosse hoje, deixa eu pagar aí uns 100 mil reais e eu vou me embora, eu sumo daqui e não volto nunca mais. E aí os juízes deixavam, tá bom, vai embora, tchau. A gente não quer mesmo que você fique por aqui, então some daqui, né? Tá tudo resolvido, a gente também não te mata, tá tudo ok. Só que o Sócrates era tinhoso, né? E ele queria dar a última lição. E aí ele falou, não, então tá bom, a minha pena alternativa era como se fosse assim, eu vou pagar R$ 1. E aí os juízes ficaram mais
enraivecidos ainda, né? Claro, então mata mesmo esse cara, chega de coisa. Porque ele dizia que ele tinha respeitado as leis de Atenas até o fim, e que ele ia continuar respeitando. E tem todo o discurso final, existe um livrinho muito interessante, que é o Apologia de Sócrates. Não sei se algum de vocês já leu, teve chance de ler. O Apologia de Sócrates, escrito pelo Platão, né? Ele é justamente a narrativa de todo o discurso, né, do Sócrates na defesa dele. Ele faz a própria defesa. Para quem é do âmbito jurídico, é ótimo, né? Porque tem um poder de argumentação ali muito interessante. E no final ele fala sobre a morte, né? É interessante que ele fala sobre a morte. Depois eu vou voltar para a mediação, tá? Estou só dando um pano de fundo aqui. Então ele fala sobre a morte, que ele diz, olha, quem vai para um lugar melhor, ninguém sabe, né? Se sou eu ou vocês. Porque eu não sei, porque se dizem aí o que é a morte, né? Eu vou encontrar com Homero, eu vou encontrar com não sei quem, eu vou encontrar com Ulisses, eu vou conversar com um monte de gente aí que a gente idolatra e, pô, isso é ruim aonde, né? E vocês vão continuar aí. Só que ele ainda fala assim, só que vocês vão continuar sem mim, né? Vocês vão continuar sem mim. E continuar sem mim é ruim para Atenas. Porque eu estou aqui tentando, né, dar um jeito nessa cidade, porque sempre houve, né, muita corrupção, né, existe o ataque, né, do Sócrates aos sofistas, né, os sofistas sempre foram muito mal vistos pela tradição, né, ortodoxa filosófica, porque os sofistas eles sempre foram vistos como pessoas que procuram vencer, né, uma discussão ou impor uma opinião sem, digamos, um comprometimento ético, né? Era isso que, em última instância, o Sócrates, via Platão, né, reclamava. Então tem um livrinho também chamado Protágoras, né, que fala sobre os sofistas. Protágoras foi um grande dito sofista. Qual é a diferença do sofista para o filósofo na visão, né, platônica? O sofista é aquele cara que acha que já sabe, né? Os sofos aí de conhecimento, sabedoria. Então, o sofista é o que já sabe. O filósofo é o que está em busca do conhecimento, né? O philos, né? O filo de aproximação, né? Que normalmente a gente traduz como amor, né? Amor à sabedoria, mas é muito mais nesse sentido de busca pelo conhecimento. O filósofo está sempre na busca, né? Ele pode até acreditar que nunca vai alcançar a verdade, mas ele vai estar sempre buscando. Então, de uma maneira mais ampla, dentro da filosofia, a gente poderia dizer que tem três grandes visões filosóficas. A visão filosófica dogmática, que é o filósofo que acredita que existe uma verdade, e ele vai encontrar essa verdade, se é que ele já não encontrou, né? Tem o filósofo que acredita que não adianta perder tempo, porque a gente nunca vai alcançar a verdade, então é besteira, procurando verdade. E o filósofo, digamos, raiz, né? Esse filósofo mais tradicional, é o que está na busca, né? É o que normalmente se assemelha às tradições aí mais orientais, às tradições mais espiritualistas, que é o quê? O que importa é o caminho, né? O que importa é eu estar buscando, o que importa é como eu vou traçar essa vida, né? E o que tudo isso tem a ver com a mediação, né? Isso tem a ver com a mediação porque, à medida que o Sócrates ele não acreditava, na visão da Hannah Arendt, numa verdade, né? Verdade absoluta, ele buscava, a partir desse diálogo, né, dessa dialética socrática, ele buscava parir, né, a opinião verdadeira. O que é a opinião verdadeira? A opinião verdadeira é uma coisa muito simples, é você falar aquilo que sai do coração, né? Ou da tua cabeça, mas é aquilo que sai a sua maior estado maior de pureza. Você não está, você está o menos influenciado possível por questões emocionais, por questões de poder. É você tentar emitir uma opinião que seja mais translúcida, né, transparente, talvez neutra possível. E na medida que a gente consegue, né, fazer com que num conflito, ainda que a portas fechadas, né, na medida que a gente consiga fazer uma tentativa de solução de conflito, fazer com que uma das partes
que fale na essência, né, o que de fato aconteceu, o que incomoda ela e o que ela quer, fica muito mais fácil para que o acordo, né, consensuado seja atingido. Existe uma probabilidade, a meu ver, né, muito maior de que um acordo seja construído do que se as partes ficarem naquele famoso mimimi, né? Não, que não sei o quê, bababá, ou seja, a pessoa ela está tão influenciada, né, por uma desilusão, ou tão influenciada por uma perda financeira, ou tão influenciada por uma situação inesperada, que ela não consegue emitir a sua opinião verdadeira. Ela muitas vezes ela até tenta manipular, né, o mediador, né? Dependendo do perfil, né, do mediano, ela vai tentar manipular o mediador, manipular a seu favor, né? Porque ela vai querer extrair o máximo possível daquele acordo em favor dela. Ela que eu digo a pessoa, como mulher. E aí, com esse método, né, socrático, e como é o método socrático? É um método que é conhecido de todos e que a mediação já defende em qualquer curso, né, minimamente elaborado. Que é o quê? É o método da pergunta, né? Você está se questionando, perguntando, elaborando questões públicas, mas, ao mesmo tempo, sejam perguntas que o mediando perceba que você é o melhor, né? Tem um microfone aberto aí, né? Os números apontam para um momento de menor gravidade agora. Mas, enfim, vamos lá. Para que essa opinião verdadeira, né, seja exposta, não é assim tão fácil. Por isso que o Sócrates dizia parteiro de ideias. Um parto não é algo simples, né? Até hoje, né? Não é algo simples. Você tem todo um trabalho, preparação, se for um parto natural, então, né? Não me engano, o Fernando parto natural. Toda uma preparação, tem todo um momento ali de dor mesmo, né? Mas uma dor misturada com prazer, e que depois você consegue parir o seu filho. Então, parir o acordo, né, por analogia, parir o acordo pelo mediador, é no sentido que você precisa, né, de uma preparação, você precisa fazer, muitas vezes, que o mediano reviva, né, momentos de sofrimento, vai ter que pensar em algumas coisas que ele passou, pelas coisas que passou, e vai ter que, muitas vezes, se abrir ali, né? Agora, dos 125.539 casos já registrados no estado de Covid-19, 107.243... parece que vem da Rosália Dreyer. Tá sem o vídeo. Ah, sim, agora. Não, agora foi. Então, percebam que não é algo que seja simples, né? Essa aproximação do mediador junto ao mediando, da mesma forma que num parto, né, se dá assim em qualquer lugar. Então, num ambiente, né, reservado, em que o mediador está junto ao mediando, ele fazendo uso, né, dessa dialética, e a dialética ela sempre envolve o quê? O diálogo, né? É a conversa. Primeira coisa para que essa dialética, essa conversa tenha alguma chance para gerar algum tipo de sucesso, é que o mediano tenha confiança no mediador. Aí todo mundo sabe, né? Quem trabalha com mediação sabe que se não tiver confiança no mediador, as duas partes, né? E não adianta ser uma parte só. Então, a premissa de que o mediador, ele não só tem que ser... É que quando a gente fala neutro, né? É uma coisa meio complicada, né? Neutro, assim, é meio que morno, né? Não é nem quente nem frio, né? Neutro, né? Você não, neutro é você, de fato, não é que você não vai tomar posição de nenhum dos lados. De fato, você não vai tomar posição de nenhum dos lados. Mas mais do que mostrar que você não está tomando posição, você tem que mostrar que o seu interesse único, exclusivo,
é diminuir a dor do parto, né? Ou seja, é diminuir a dor do problema que eles estão vivendo. E na medida que você gera o acordo, acaba-se aquela dor, né? E você consegue gerar, muitas vezes, uma vida mesmo, né? Porque quando o mediano está passando por um conflito muito desgastante, muitas vezes a pessoa para de viver, né? Quem trabalha com mediação sabe disso, né? A pessoa fica com aquele problema 24 horas por dia, e é burocracia para cá, é questões emocionais para lá, são N situações que roubam a energia, né, da pessoa. E a pessoa acaba perdendo a vontade de viver mesmo. Não tem mais coisa, pô, estou vivendo só para resolver problema, né? Estou vivendo só para sofrer, estou vivendo só... E é um momento que, quando você consegue devolver, né, o prazer de viver, ou uma vida nova, né? Uma vida nova, nascer de novo, aí nesse sentido do parto, nascer de novo, é você ter uma nova perspectiva futura. É tipo, cara, encerrei essa fase, vou para a próxima agora. Porque agora é passado, né? Não vou mais ficar chorando pelo leite derramado. Leite já derramou, né? Não adianta mais. Eu vou pensar no que eu poderia fazer de melhor para as próximas oportunidades. Para essa que passou, já era, né? Não tem mais o que consertar. Mas eu posso remediar para que as feridas não se abram mais, né? E aí, remediar para que as feridas não se abram mais é justamente ter esse equilíbrio para chegar a um acordo. Só que a pessoa que está passando pelo conflito, esse é o grande ponto, né? A pessoa que está passando pelo conflito, ela normalmente não tem esse equilíbrio emocional, né? Para conseguir pensar racionalmente, como eu estou aqui elaborando, né? É claro que você... Não está pensando racionalmente, né? Ela está pensando de maneira 90% emocionalmente. Ela está bastante irascível, né? E aí também tem toda uma história da filosofia para trabalhar isso, né? O Platão, ele já dizia, lá em 2.500 anos, que a alma, né, ela era tripartite, né? Não sei se alguém lembra disso, ou se alguém já estudou isso. É quase que o Freud veio a dizer há pouco tempo, né? Então, assim, a ciência, muito do que a filosofia disse, acabou indo para o lixo, né? Bobagem mesmo, o pessoal viajou. Mas tem muita coisa que a filosofia levantou como especulação, né, como possibilidade, e que hoje a ciência vem e meio que dá um molde e fala, cara, é por aí mesmo. Então, lá atrás, o Platão, quando ele fala da alma tripartite na República, né, que também é outro livro do Platão, muito interessante, que é sobre justiça, sobre educação, é um livro maiorzinho, né, mas é um livro que tem muito da visão do Platão. Ele fala que a alma ela tem uma base ali, que é aquela base instintiva, né, bastante... É como se fosse a parte animal mesmo, né, do ser humano, a parte irracional do ser humano. É aquela parte ali, deu fome, eu vou comer, né? Deu fome, vou comer. Deu sede, eu vou beber água. Não tem muito o que pensar, né? É instintivo. Aí depois tem uma segunda parte, que seria uma parte mais emocional, que aí já é um pouco menos instintivo, mas ainda assim influencia muito no nosso ser, né? No nosso agir, que é a raiva, sentir ódio, sentir amor, né? sentir se compadecer. E aí tem uma terceira parte, que é a parte da razão, ou seja, a razão, na verdade, na visão do Platão, né? Estou dizendo que é assim, não. Né? Na visão do Platão, a razão, ela seria meio que um guardião disso tudo. Ou seja, você ficou com raiva, quer matar o sujeito, fala, opa, melhor não matar não, porque vou acabar com a minha vida, vou destruir a família do cara, assim, é como se fosse assim, a razão, ela dá uma aprumada ali nas emoções. Que em parte acaba acontecendo, mas a gente sabe que não é assim tão simples, né? Muitas vezes a emoção toma, né, o ser humano, e também fica aí mais uma sugestão de leitura que é muito boa, que aí já é do Aristóteles, né? Que o Aristóteles ele foi discípulo do Platão.
Então, são os três grandes nomes da antiguidade, né? Pelo menos pela tradição filosófica. Platão, Sócrates, que teve Platão como discípulo, depois Platão, que teve Aristóteles como discípulo. E interessante é que os discípulos, eles meio que... Platão ele foi mais fiel assim, ao Sócrates, mas o Aristóteles, ele mudou. Falou, o que o Platão dizia lá, não é bem assim. E aí tem um livro que chama Ética Nicômaco. Esse livro, Ética Nicômaco, é um livro que o Aristóteles escreveu para o filho dele, né? Chamava Nicômaco, que ele procura defender uma ética das virtudes, ou seja, o homem ele busca, em última instância, a eudaimonia, né? A felicidade, o estar bem, né? Então não é muita felicidade no nosso conceito atual, não, né? O homem, a eudaimonia tem muito a ver com a questão da justiça, né? Com a questão de você estar meio com a consciência tranquila, assim, sabe? Você está fazendo o seu melhor. E para isso ele diz, não, o homem eudaimônico é um homem virtuoso. Tá, mas o que é um homem virtuoso? Né? Um homem virtuoso é um homem que desenvolve certas virtudes. Então, ele desenvolve a coragem. Então, um homem corajoso não é nem o covarde, nem o temeroso. Né? Ou seja, ele trabalha com a mediedade, ou seja, o meio termo. Né? O famoso meio termo do Buda, né? As coisas sempre chegam no mesmo ponto. Né? Uma vida equilibrada. Né? Então, você não tem que ser nem um covarde, nem um temerário. O que é um temerário? Um temerário é falar, quer ver como é que eu sou corajoso? Vai entrar na jaula do leão. Hoje o leão vai lá e come o cara e acabou. Mas o cara é um cara corajoso, né? Ele é um temerário. Ele não tem a noção de que a coragem ela está sempre no meio de dois extremos. Então esse é um exemplo bem interessante. Tem uns exemplos também... ele dá exemplo até de como lidar com os recursos, né? É como se fosse o pão duro, né? E o perdulário, né? Você não tem que ser nem aquele cara que não gasta nem consigo próprio, né? E nem aquele cara que acaba com o teu dinheiro todo em 2 dias. Não, você tem que ser uma pessoa, né? Com discernimento ali para tomar conta. Então, essa ética das virtudes é bem interessante no sentido de que a gente busca o equilíbrio. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque a questão das emoções, né, dentro de uma mediação de conflitos, por mais que a gente trabalhe com a razão, por mais que a gente procure, né, desenvolver essas virtudes, e essas virtudes ele, né, o Aristóteles, ele coloca que para a gente conseguir atingir... na verdade, a gente nunca atingiria, né, essa virtude, mas a gente em busca dela pelo hábito, né? Então, como é que eu me torno um homem corajoso? Me afastando da covardia. Então, se todo dia eu cometo atos covardes, no dia seguinte eu vou tentar não ser tão covarde. Daqui a 2 dias eu vou tentar não ser de novo tão covarde. Ou seja, é a criação de hábitos novos, né? É só com um hábito que eu consigo me transformando internamente e consigo, ao me transformar, retroalimentar isso e começar a agir diferente. É um ciclo virtuoso, né? Que, como tudo na vida, se a gente buscar um ponto de partida, a gente fica meio perdido, né? Qual é o ponto de partida da vida? Big Bang? O que é o Big Bang, né? É difícil de entender isso, né? O Aristóteles dizia que era um motor imóvel, né? Alguma coisa que lá atrás, imagina, o cara 2.500 anos ele pensou que o que tinha dado origem ao universo era um motor imóvel. O motor imóvel é o Big Bang, né? O troço lá que tinha, digamos, uma energia por si só que explodiu e chegou aqui. É difícil da gente racionalizar essas coisas, né? Então, sempre que a gente busca chegar num ponto de início, a gente corre o risco do regresso ao infinito. Regresso ao infinito é um conceito muito usual em filosofia. A gente sempre perguntar a causa, né? A causa da causa, né? A causa da consequência, depois a causa da... Então, por que a gente está fazendo esse curso aqui? Porque eu gosto do tema. Mas por que eu gosto do tema? Porque quando eu estudei... mas por que eu estudei isso? Mas, se você for sempre se questionando, vai chegar uma hora que... sei lá, não sei por quê. Então, a causa inicial desse processo digamos, de
aprimoramento da virtude no Aristóteles, no meu entender, é a vontade, né? É a vontade, porque a disciplina só vem da vontade, não tem outro ponto. Mas aí você pode perguntar, mas o que é vontade? A gente vai continuar de novo chegando a lugar nenhum, né? Aí vem o problema da linguagem, né? Que a filosofia trabalha muito também. Até que ponto a nossa linguagem dá conta, né, de explicar ou comunicar aquilo que a gente sente, percebe, vivencia. Hoje em dia, né, é um dos tópicos mais estudados em filosofia, a filosofia da linguagem. Ao ponto de alguns, né, pesquisadores, filósofos, terem chegado já a dizer que a nossa linguagem ela é totalmente desconexa com o que a gente quer falar. Quando a gente começa a falar, já começa... É assim, a gente tem aqui uma certa informação no inconsciente, né, misturada ali com o consciente. Quando a gente começa a falar, já perdeu aí uns 40% da qualidade. É que nem quem estudou física no passado, né? Você pega uma máquina, né? Máquinas térmicas, qual é o nível de eficiência? Ela já começa com um nível de eficiência de... máximo de nível de eficiência dela é 40%, 50%, ela não chega nunca no 100%. Então, assim, o nível de eficiência da gente se comunicar é muito pobre, né? Muito pobre. Mas, por que está dizendo isso? É só viver, né? E perceber, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, a outra entende outra. Já... O conflito muitas vezes vem daí, né? Um mau entendimento, uma comunicação... É claro que muitos dos conflitos também são por questão, no meu entender, de caráter, né? Um caráter, né? Faz uma sacanagem com o outro e tal. Não tem, né? Como você não gerar um conflito. Mas aí é que entra de novo, então, a questão, né, da dialética. Então, na medida em que você consegue entender o que de fato está incomodando, né, a pessoa que está passando por aquele conflito, você consegue, como mediador, ter as melhores armas, né, no bom sentido, para começar a construir um acordo, construir aí no sentido de parir, né, e daí a analogia com Sócrates, construir um acordo que não é uma coisa manualizada, né? Não é algo racional. É algo que você tem que ter uma arte, né? A arte vem da criatividade, vem da intuição, ela vem... Por mais que você abra um curso de arte, de 100 alunos que vão estudar ali, aliás, de 1.000, de 10.000, não vai sair nenhum Da Vinci ali. Vai sair, né? As pessoas vão saber quintar, a perspectiva, não sei o quê. Mas a criatividade mesmo, né? O que dá assim, o valor artístico em geral, é algo meio que do imponderável, né? Não tem muito assim, não tem um algoritmo, né? Por isso que dizem, né? E eu concordo, que a única saída do ser humano para competir com as máquinas é via criatividade, né? É via esse imponderável que está muito longe de, quem sabe, um dia uma máquina conseguir reproduzir, se é que um dia vai conseguir. Né? A máquina obedece ao algoritmo, né? Por mais que ela possa aprender, né, no sentido de tentativa e erro, e vai memorizando ali o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer, voltando ao Derrida, só o ser humano é capaz de fazer o impossível acontecer. Então, assim, o acontecimento... É claro que eu não estou falando acontecimento aqui na linguagem vulgar, né, do dia a dia. Aconteceu lá em Friburgo, não sei... Não é isso. É o acontecimento para ele... O acontecimento para o Derrida é a gente estar aqui, vivo, olhando um para o outro. Como é que você explica isso? A filosofia vem daí, né? A filosofia tradicional, ela vem do espanto, que a gente perdeu um pouco isso, né? A gente não se espanta mais com a vida. A gente ficou entediado da vida, né? A gente que eu digo, eu estou generalizando, tá? Não estou dizendo que vocês estão entediados da vida, não. Talvez eu esteja e estou colocando vocês no pacote, né? O que eu estou dizendo é que, assim, de uma maneira geral, a gente vê as pessoas entediadas, né? A gente vê as pessoas meio que como se estivessem amarradas, né? Por quê? Porque perderam essa... Na religião seria, numa visão religiosa, seria a fé mesmo, né?
Jesus, não sei se era Jesus, alguém já disse, né? A fé, se você tiver fé, né, você faz isso, aquilo, a fé remove montanhas. É claro que é uma linguagem metafórica, né? Você não vai remover a montanha com a fé. O que está dizendo? Se você tiver fé, né, se você tiver vontade, se você tiver força, né, o Nietzsche vai dizer que é a vontade de poder, cada um vai dar um nome, mas no final das contas é a mesma coisa. É o Clóvis de Barros, né, que é um dos grandes aí filósofos que está volta e meia aí na mídia, né? Ele chama de tesão, né? Se você tiver tesão de viver, o que você tiver de vontade, o Schopenhauer vai dizer que é vontade, dá essa chance, né? Não só do impossível acontecer, nessa visão mais paradoxal do Derrida, mas do improvável acontecer. Porque o improvável já saiu um pouco desse campo do impossível, né? O improvável aconteceu. O que é improvável? Fazer um acordo de paz Israel-Palestina. É improvável, né? Por quê? Porque já está há décadas tentando e não consegue, né? Então, algo que é provável é algo que já se mostrou viável ao longo da história. Agora, é impossível? Não, é improvável. O que depende? Depende de quê? De vontade. Mas a vontade ela tem que estar livre, né? A vontade ela não pode estar presa por discursos, por dogmatismos. Então, a filosofia, principalmente de Nietzsche para cá, né, do século XIX para cá, ela bate muito, inclusive, nessa visão platônica da verdade. Porque Platão, quando falou sobre Sócrates, né, e quando ele escreveu os diálogos dele, e aí voltando, né, a historinha, que eu acabei não contando a história toda, o Sócrates chegou e falou, não, então tá bom, vocês querem me perdoar por alguma pena alternativa? Eu dou R$ 1 aqui para vocês. Aí o pessoal fala, então morre. E aí ele morre, né? Ele vai, toma cicuta, né? Dizem as narrativas que ele tomou a cicuta como se estivesse tomando esse copinho d'água aqui. Tchau, até mais. Pode ter um pouco de romantismo aí, mas enfim. O ponto é que o Platão, ele chegou e viu o quê? O que ele pensava? O Platão era discípulo do Sócrates, principal discípulo do Sócrates. Mataram o homem mais justo de Atenas. Cara, o cara mais correto, mais justo, que sempre buscou o melhor para todo mundo, e está aqui. E o Sócrates era um cara tipo Jesus, assim, né? Ele vivia a filosofia dele, ele não tinha uma filosofia teórica. Ele não escrevia nada, ele vivia a filosofia dele. Então ele era pobre, né? Comia, não tinha luxo nenhum. Ele vivia das doações. Ele nunca vendeu uma aula dele, né? Os discursos. Isso nos livros, né? Nos diálogos, o Platão critica muito os sofistas, né? Os sofistas vendiam as aulas, né? As palestras, né? Como a gente hoje faz, né? A gente vai dar aula, a gente não vende um curso. Os sofistas faziam isso. Mas lá atrás, os filósofos achavam isso um disparate, né? Então, como é que eu vou vender uma coisa que, porque na visão dos filósofos antigos, a sabedoria, né, era uma coisa meio que metafísica, né? Você capta, né? Você tem de teoria, né? Teoria do grego, né? Teoria vem de observação, é da sua observação da vida. Por isso que tem aquela visão do filósofo contemplativo, né? Olhando para o nada, caindo num buraco, né? Porque ele está sempre observando, contemplando, para ver se ele capta alguma coisa e, opa, descobri aqui um negócio que faz sentido. Então, o Sócrates, ele não fazia nada daquilo por dinheiro, né? Então, na cabeça dele, do Platão, o Sócrates era o cara mais... Pô, é o cara, né? E aí mataram o cara. A cidade, né? A polis, a cidade de Atenas, né? Polis, democraticamente, e por isso que Platão não gostava muito de democracia, né? Matou o homem mais justo de Atenas.
esse discurso ardiloso das pessoas não incriminem, né? Não incrimine pessoas justas. E a gente encontrando a verdade, a gente se respalda disso, porque a verdade é a verdade, né? Não tem como discutir. E a gente está até hoje procurando a verdade. E aí os filósofos mais recentes falam, não tem verdade, cara. Não tem verdade. Essa visão platônica de buscar uma verdade, que tem uma causa, né? Que é o quê? Pô, ele queria que não acontecesse de novo aquilo que aconteceu, que era matar uma pessoa que ele considerava super justa. Então, essa visão de busca de uma verdade, né? Aí desenvolve toda uma teoria do mundo das ideias. Quem estudou isso ou leu alguma coisa, sabe? Então, tem o copo, eu vejo um copo porque existe uma ideia de copo, né? Aí o Aristóteles vai lá, o Aristóteles já dá uma porrada nisso, mas a tradição, principalmente a tradição cristã, né? Que ganha força na Idade Média, ela bebeu muito dessa fonte, né? O Platão dizem, né? Os estudiosos mais refinados aí da filosofia, que o cristianismo era um platonismo para pobres, né? Pegaram o platonismo, tinha essa coisa, só substituíram, né? Em vez de um demiurgo lá, do Platão, que era o ser supremo, que pegava as ideias e construía as coisas, e substituiu por um Deus, né? Deus lá, também aí tem a mistura dos judeus também, né? Da ideia de Deus judaica, enfim, isso aí é outro papo, né? É uma visão histórica sobre o cristianismo. Mas repara que tanto o cristianismo, né? Que aí eu não vou querer me meter nisso não, porque é uma questão mais religiosa. Mas principalmente o platonismo, ela pensa em dogmas, né? Em verdades. Quando você trabalha com verdades, pode-se correr o risco, né? De você se engessar para aquilo que a gente estava falando. Você se engessar para novas possibilidades de pensar, né? Porque se você já tem a verdade, se você já tem o que é certo, se você já tem o que está definido, como é que você abre espaço para o imponderável, para aquilo que pode acontecer? Que é um acordo, né? O acordo num conflito é algo imponderável, não é algo assim que você entra numa mediação, alguém entra numa mediação certo de que vai conseguir fazer um acordo? Nem tem certeza, né? Então não é um campo de verdades. Não está falando de matemática. Hoje até a matemática, os filósofos da matemática estão reconstruindo a matemática, estão mudando os axiomas para ver onde chegam. Assim. Então, assim, não tem absoluto, né? Não tem algo que está dado. A gente tem que construir, né? A gente tem que construir. E aí, construir o acordo, essa é a minha tese, construir o acordo é parir o acordo. Você não pega o acordo livre, você diz, vamos fazer o acordo aqui. Não, o acordo tem que ser arrancado de dentro das pessoas, né? E da mesma forma que a gente arranca, né? Estou falando assim no sentido bem vulgar, mas da mesma forma que a gente arranca a criança de dentro da mãe, a gente não arranca a criança como se fosse uma pedra lá de dentro, né? A gente arranca com todo cuidado, né? Todo carinho, aquela alegria, né? Quando nasce, é a mesma coisa. Arrancar o acordo não é chegar lá, pô, vamos resolver isso. Não. Tem paciência, tem preparação, tem que ter diálogo, tem que sentir o ponto frágil, onde que está pegando. E muitas vezes, né, nesse diálogo, nesse movimento de pergunta e resposta, que é qualquer livro, né, do Platão, ele é desenvolvido assim, em diálogo, né? Então, a dialética socrática vem daí, do diálogo. Esse diálogo, ele é muito poderoso quando ele é... Aqui já seria poderoso, né? Mas quando ele é ao vivo, né, olho no olho, esse diálogo, ele possibilita o infinito. Né? Ele possibilita tudo. Porque pode ser num detalhezinho, né, num fraquejar ali daquele minuto, você percebe o que é que realmente está incomodando ou que está evitando o acordo. Ou seja, a pessoa está encasquetada com um ponto ali que se você conseguir fazer ela enxergar por outro ponto de vista, né, se você conseguir fazer com que ela
Veja de outra maneira, e aí de novo a questão socrática, a visão do mundo que ela tem, né, aquela doxa, a visão do mundo que ela tem, nunca é igual à visão do mundo que a outra parte do conflito tem. Então, não é o que ela está falando que é a verdade, né? É a verdade dela. E o outro tem a verdade dele. E aí como é que a gente faz se cada um tem uma verdade? Aliás, essa é a questão do momento, né? Da nossa vida, né? Como é que a gente faz se cada um tem uma verdade? A gente vai de novo tentar impor verdade sobre os outros? Vai de novo cair nessa armadilha, né? Ou a gente vai tentar gerar acordos, né? De convivência, né? Acordos. Como é que gera acordo sem diálogo? Não dá, né? Bom, você quer viver dessa maneira, A, B, C, tá bom, viu? Você vive, mas você vive até aqui, né? Porque tem aqui meu espaço também, né? E aí o meu espaço também eu não chego até você. Lá na Europa tem muito disso, né? Quem já teve chance de ir na Europa, em alguns países, assim, a primeira impressão que a gente brasileiro tem é que os europeus, muita gente aí tem gente que já morou aí na Europa, né? Talvez vai saber falar melhor do que eu. O europeu, ele tem muito dessa, em geral, né, claro, e tem muito dessa tolerância, né? Cara, você quer viver assim, foi teu, né? Mas tem alguns pontos básicos que são inegociáveis, né? Cara, tem uns pontos aqui que são inegociáveis. O resto, se você vai andar de saia, de meia até o joelho, com piercing saindo pelo ouvido, se você vai ser o que você quiser, cara, o problema é teu. Mas olha, aqui a gente, ó, a saúde daqui da cidade, a gente tem que manter ela no nível tal. Dentro do ônibus entrou, tem aqui a regra de desligar o celular, né, para ficar berrando, falando com todo mundo no celular. Então, assim, tem regras de convivência que são inegociáveis. Negociáveis que eu digo assim, no curto prazo, né? Claro, as coisas podem mudar. Agora, tem outras regras que é de cada um. Então, não dá para a gente impor, né, o que tem que ser. A gente tem que negociar. E é isso quando se transfere para um conflito específico, é muito mais fácil, desse ponto de vista, da gente trabalhar. Né? Você negociar um conflito entre uma pessoa A e uma pessoa B é muito mais simples do que negociar um conflito entre esquerda radical e direita radical. Imagina. Estou te incumbindo de resolver o problema do conflito entre esquerda radical e direita radical em qualquer país. Isso é errado, né? Se a gente está falando radical, a questão da linguagem, né? A gente está falando radical, a gente já está falando, partindo de uma premissa de quê? Que esses lados não são muito abertos para o diálogo, né? E no caso da mediação de conflito, essa abertura é que tem que acontecer. Essa abertura, essa disponibilidade para o diálogo. Então, quando o mediando, né, ele sente a confiança no mediador, eu tinha falado disso, né, no início, que existe essa necessidade dele sentir a confiança, como numa terapia, né? Quem faz terapia aqui sabe disso. Se você não confiar no teu terapeuta, vai embora, né? Pô, se não confia no teu terapeuta, você está fazendo o quê lá? Tá se enganando, né? Tá passando, tá como se estivesse vendo novela, né? Tá passando o tempo. Tem que confiar no teu terapeuta. Por quê? Porque você tem que falar tudo, né? Até o que você não fala para você fala para ele, né? Então, o objetivo, em última instância, do mediador usando essa técnica, né, ou essa abordagem, é quase como de um terapeuta. Você está ali como um terapeuta para fazer com que o mediando se sinta, né, à vontade dele abrir toda a sua verdade, na sua maior transparência possível. É a verdade, é a opinião verdadeira, como eu falei. Opinião verdadeira é o quê? Cada um tem uma opinião, mas a opinião verdadeira é aquela opinião que reflete exatamente, entre aspas, exatamente aquilo que você sente naquele momento, aquilo que você entende, aquilo que você raciocina, aquilo que você concluiu, o que está concluindo. E você
Não é o que a sua sogra está falando, ou o que o seu sogro está falando, ou o que o seu filho está lá te influenciando, porque tem isso também, né? O mediano, ele está com várias buzinas no ouvido, né? Um monte de gente, muitas vezes, se intrometendo. E se ele não se sente, né, confortável ou mesmo seguro o suficiente para dar a opinião que ele tem, porque a opinião que ele tem pode ser diferente da opinião do pai dele. Mas o pai dele tem uma influência desde sempre tão grande sobre ele que quer impor, né, a vontade dele sobre o filho. E aí o filho lá na mediação fica perdido, né? Falando do filho aqui não é criança, não. Pode ser um cara de 40 anos. Tá lá perdido. Lá por quê? Porque ele não tem opinião própria. Aí até o mediador, se quiser, pode manipular, né? Mas não é o papel do mediador. Então o mediador ele tem que, de fato, conseguir como se ele tem que conseguir acessar a alma do cara, né? A gente não acessa a alma de ninguém por manual, né? Por livro, ou por estudando. Não, é praticar, de novo, né? É o hábito lá do Aristóteles, né? É você, cada vez que for fazer uma mediação, você se mostrar mais neutro, mais terapêutico, mais socrático, né? Mais confiável, porque na próxima você vai ser mais terapêutico, mais socrático, mais confiável. E na outra vai ser de novo, de novo. E quando você pegar o teu quinto, décimo, milésimo cliente, você já vai estar fluindo, né? Você vai estar... Esse conceito de fluxo é muito, muito utilizado hoje em dia, né? Na psicologia, enfim, na espiritualidade, quem gosta, né? Dessas visões mais... Fluxo, né? Água parada da doença, né? É fluxo. Se eu ficar deitado, não, eu vou descansar um pouquinho. Se eu ficar 3 dias descansando, minha coluna já começa a doer. Engraçado, né? Ela deveria ficar boa, né? Tô quietinho, não. Ela só fica boa quando eu tô correndo, caminhando. Então, assim, essa ideia de fluxo, né? É da energia, só pode ser, né? A física já mostrou também, né? Que tudo é fluxo, tudo é energia e tal. Então, quando eu digo que o objetivo do mediador é chegar num nível, né, de fluxo, assim, é num nível de que quando ele entra para fazer a mediação, ele praticamente não precisa mais convencer o mediando de que ele é o cara. Não, esse cara aqui, eu sou o cara, eu tô vindo aqui para resolver o teu problema. Eu não tenho... O meu único interesse é resolver o teu problema. E de tabela eu vou ganhar um dinheirinho também. Mas se for um amigo seu, não deveria ser, né? Porque senão você vai ter parte. Mas se for uma pessoa que por algum motivo, né, tem alguma dificuldade financeira, quem gosta mesmo de mediar conflito, não está pensando no dinheiro, né? Na remuneração. Porque a gente precisa viver, né? A gente precisa ter renda, né? Mas quem gosta de trabalhar com mediação de conflito está ali pelo apreço, né, da pacificação, né? Pelo apreço de você dar uma nova chance de vida às pessoas que estão vivendo aquele inferno. Pelo prazer, né, de ver um desfecho que pode até não ser bom, mas é menos ruim do que era antes. Que o menos ruim é aquela história, né, do ótimo é inimigo do bom, né, o bom é inimigo do regular. Pode ser que um acordo razoável seja a única saída. E é melhor do que não ter acordo nenhum. E se a gente quiser entrar pelo lado das finanças, a gente pode entrar também, né? A gente pode falar, bom, uma pessoa que vive um conflito jurídico, né, pelas instâncias jurídicas tradicionais, ela vai ter um custo provavelmente muito maior e um tempo de resolução muito maior do que via mediação, né? Ou via arbitragem, né? Ou via negociação direta. Mas eu particularmente, eu curto mais a mediação porque a arbitragem você está arbitrando, né? É você que decide, né? Na mediação não é você que decide. Você induz, né? Eu vou me repetir, né? Você faz o parto do acordo.
Mas não é você que rediz o acordo, entendeu? É sutil, né? Você proporciona o ambiente favorável à construção do acordo. A quem constrói o acordo não é você, são os medianos, né? Eles é que constroem o acordo. Você facilita, você é o meio de campo. Quem gosta de futebol, né? Você é o meio de campo. Você facilita a jogada, você deixa o cara na cara do gol. Você defende o zagueiro, mas não é você que faz o gol, né? Não é você. Quem faz o gol é o mediano. É ele que tem que se libertar das amarras, né? E é praticamente impossível um mediano, depois que consegue se libertar das amarras, né? Ele não se sentir melhor depois que faz o acordo. Porque se ele fez de boa vontade, né? Se ele fez... E o mediador também tem que ter esse cuidado, né? De apontar, né? Os eventuais riscos, perigos ali, porque a pessoa também pode estar tão fragilizada, né? Ela pode, não, qualquer coisa tá bom. Não, calma aí, né? Mas pensou nisso, pensou no seu filho, pensou na tua tia que mora com você, será que não vai, né, prejudicar muito o convívio? Mas é uma ponderação, você não está impondo, você está fazendo a pessoa refletir, porque é isso que tem que ser desenvolvido, né? A reflexão. A reflexão nada mais é do que o quê? O pensar sobre o pensar, né? Reflexão vem do ato, né? De você olhar no espelho, então a imagem está refletida ali, você se olha ali, né? Aqui eu estou me olhando na imagem, vocês também devem estar se olhando, né? Então a reflexão, em vez de olhar para você se olhar, né, para o seu corpo, é o seu pensamento pensar sobre o seu pensamento. Só o ser humano consegue isso. Tem suas agruras também, né? Pensar sobre o pensamento, né? Que você consegue projetar, consegue visualizar o futuro, consegue saber que vai morrer, né? Isso pode gerar um pouco de angústia, né? Mas é justamente por isso que a gente tem que saber lidar com isso. Tem que saber usar, né? Essa potência que é a nossa mente, alma, o que for, né? Aliás, tem visões que são bem interessantes, né? Que é a visão da metanoia, né? A visão da metanoia é o quê? Vai para além da mente, né? É essa coisa do impossível acontecer. Assim, você não tá se limitando pela mente, ou seja, a mente é o quê? É aquilo que meio que fechou o espaço, né? É como se a mente fosse um campo limitado. Mas o que tem depois da mente, né? Que nem você falar, bom, o universo é infinito, né? Mas o que tem depois? Não, o universo não é infinito, não. É finito. Como que é finito? O que tem depois do pra lá, né? O que tem no pra lá, depois da parede aí que você está falando que está encerrando o universo? Ou não tem o pra lá? Na verdade, a gente está só esticando, né? E aí esticar pode ser esticar a mente, pode ser esgarçar a mente, ou pode ser ir para além da mente, né? Fazer a metanoia nesse sentido, de você ultrapassar as barreiras da linguagem, as barreiras do racionalismo, as barreiras de dogmatismo. E isso está em todo mundo, né? Ninguém que esteja fora disso. Nasceu aqui, tá imerso nisso. Não tem como. É a questão da... Quem estuda psicologia cognitiva sabe disso, né? Em parte. São as limitações cognitivas do ser humano. Você pegar lê esse livro daqui em 5 minutos. Não dá, cara. Não tem condição. Não tem processamento para isso. Então a gente tem, né, certas limitações, mas a gente consegue expandir. O universo está fazendo, né? O universo está expandindo. O universo está expandindo. Por que a gente não pode acreditar que a gente também consegue, né? Expandir a forma de enxergar. A gente acredita em tanta coisa que não tem razão nem lógica, mas quando a gente se olha, a gente se aprisiona, né? No racional, no lógico. É quase uma autopunição, né? Sei lá o que é isso. Carregar uma culpa aí de não sei do que. E aí quando a gente vê uma meia dúzia mais liberta, né? Até assusta, né?
Pô, o cara tá... Onde é que esse cara vive no mundo da lua, né? Pô, deve ser um mundo melhor, né? Tá sempre feliz, né? Então, assim, para não fugir muito, e eu ainda queria deixar aí um tempinho, né, para vocês falarem o que quiserem. E a gente tem mais um encontro, né? Eu espero que vocês voltem aí para o próximo encontro. No próximo encontro eu vou apresentar um material de apoio, e aí eu vou falar um pouquinho mais dessa visão da Hannah Arendt, que é muito interessante. Mas a ideia, em linhas gerais, é essa. É você... Apesar de eu estar chamando de método socrático, eu não queria encarcerar isso num método, né? O método vem muito da ideia cartesiana, né? Você tem um passo a passo, né? De A vai para B, de B vai para C, de C vai para D. Então, é um método mais no sentido de que é uma visão diferenciada de como se relacionar, né, com as partes do conflito, procurando extrair, né, as verdades de cada um, sabendo que elas são verdades de visões de mundo diferentes e que essas visões de mundo elas são moldáveis e que elas hoje podem estar aparecendo um círculo e amanhã podem estar aparecendo um quadrado. Elas são influenciadas, né, pelo estado físico e mental da pessoa naquele dia. Isso é estudado há milênios, né, na filosofia. O ceticismo antigo, né, tem os tropos lá de Enesidemo, os tropos de Agripa, e já colocavam lá, pega duas pessoas, uma doente e uma sã, e dá um negócio para ela comer. Vamos ver o que elas vão reagir. A doente vai falar, pô, isso aqui tá horrível. A sã vai falar, pô, isso aqui tá uma delícia. É a mesma coisa, né? Então, como é que a gente pode acreditar numa verdade se é a mesma coisa? Isso daí vale para 1000 exemplos, né? Você está numa sala de aula, 10 pessoas estão sentindo frio, 10 pessoas estão sentindo calor. E aí, tá frio ou tá calor? Qual é a referência? Por isso que o Protágoras, né, dizia, né, que o homem é a medida de todas as coisas, mas o problema é que isso se desvirtuou com o relativismo. Né? Então, tudo vale, né? Se o homem é a medida de todas as coisas, o que cada um acha tá valendo, né? Não, né? Você tem que ter o diálogo, você tem que ter o acordo, né? Você tem que ter a confluência mínima aí de interesses em comuns, porque em comuns a gente vive numa comunidade, né? Uma unidade comum. Né? E se a gente vive numa comunidade, a gente precisa reconhecer o que é a alteridade, né? Como o Derrida fala. Estou falando muito do Derrida porque eu fiz um trabalho há pouco tempo sobre o Derrida. Então, o Derrida ele fala muito disso, né? Para eu reconhecer a alteridade, o outro, eu preciso meio que me desvincular dessa coisa, desse monolito, né? Dessa coisa única, nação, país, sei lá, carioca. O que é ser carioca? Sei lá o que é ser carioca, cara. Então, eu sou carioca, eu sou igual a você que é carioca. O que torna a gente comum ser carioca? Então, ele chama muita atenção para tomar esses cuidados, né? De tornar o diverso, múltiplo, algo muito único, como se fosse tudo igual. Não é tudo igual, cada um é um, né? Então, essa diversidade, essa multiplicidade, ou melhor, essa singularidade, né, de cada um, é que vai tornar cada mediação um trabalho de desafio em todos os aspectos. Intelectual, mental, espiritual, psicológico, sei o nome que você quiser dar. Cada mediação, cada dia vai ser uma situação nova, vai ser uma diversidade, uma singularidade, né? E é só no âmbito da singularidade que tem essa possibilidade de acontecer o improvável. Por quê? Porque nunca aconteceu aquilo. Aquilo ali é a primeira vez que está acontecendo aquele encontro. Então pode acontecer de tudo, né? Se a gente não acreditar nisso, já começamos mal. No meu entender, né? Que nem jogador de futebol que já entra achando que não tem como ganhar do outro time. Cara, já entrou derrotado já, né? Ah, mas é mais provável que o time ganhe. Tá, mas você vai entrar para ganhar o jogo, cara. Você vai comer grama aí para ganhar o jogo. Você vai entrar para fazer o acordo acontecer e vai dar o seu melhor. Não quer dizer que vai acontecer, mas você tem que já entrar com essa perspectiva. Né?
Bom, gente, eu falei bastante, né? Não sei se eu enrolei muito vocês, mas eu falei bastante aqui e teoricamente a gente tem mais 10 minutos, mas eu, como não tenho horário nenhum, se vocês quiserem falar aí, eu estou aberto aqui a ouvir, até entre vocês mesmo, né? Não precisa ser só direcionado a mim, o que vocês se sentirem à vontade aí. Ou alguma pergunta mesmo, né? Ou alguma discordância. Por favor, né? Discordem de mim. E aí agora eu vou abrir aí para quem quiser falar. Temos 18 pessoas aqui na sala. 10 com vídeo, 8 sem vídeo. Não sei se eu posso até levantar uma questão, né? Em algum momento, assim, alguma parte do que eu falei, vocês se sentiram assim, digamos, cara, eu já fiz isso, né? Ou já percebi isso, mas não consegui concluir, né? Faltou alguma coisa. Talvez essa leitura possa me ajudar, porque eu já tinha intuitivamente pensado nisso. Isso é muito comum, né? Em filosofia, você pega um livro para ler e fala, caramba, o cara pensa exatamente o que eu vinha pensando. É claro, o ser humano não é muito diferente um do outro, né? É só começar a pensar que a gente começa a pensar em mesmas coisas, né? O problema é que tem gente que não pensa, né? Aí quando você não pensa, não tem como pensar igual os outros. Então, assim, quando a gente começa a pensar mais, né, exercitar mais, aí começa a ver, pô, o cara, até que esse Sócrates aí não era um cara tão, assim, viajante, não, né? Faz sentido algumas coisas que ele pensava aqui, eu também já pensei nisso. Então, coloco esse ponto, né? Vocês se sentiram em algum momento representados por esse meu discurso ou não? Ricardo, Oi? eu não só me senti representada, como aliviada. E por isso eu tenho que dizer um pouquinho de onde é que eu vim, só para você conseguir entender. Por favor. Eu tenho formação jurídica, hoje em dia sou advogada, mas fui por 25 anos juíza do trabalho. E a Justiça do Trabalho tem por premissa maior a conciliação, que é um pouquinho diferente da mediação. Mas eu sempre pratiquei, muito sem saber, porque depois fui capacitada para mediação, mas eu pratiquei muito sem saber mediação no lugar da conciliação. Porque eu via que os acordos impostos traziam tanta infelicidade quanto uma sentença, e não era isso que eu queria. Sim. Mas o que mais me consolou dessa tua conversa toda é eu poder dizer, apesar de passar 25 anos ouvindo toda a teoria e a prática dizendo que o juiz vai em busca da verdade real, eu passei 25 anos dizendo que a verdade real não existe. E sempre contestei isso corajosamente, porque não é uma premissa que se possa contrariar para quem é do judiciário, mas porque eu acho que verdade é construção. É uma construção a partir de cada um. Não tem uma verdade real. Não existe uma terceira verdade, quarta verdade. Nem daquele que assistiu o fato, porque o olhar dele vai ser diferente dos outros, de tantos quantos tiverem. Se tiver 10 pessoas assistindo o mesmo fato, as 10 talvez descrevam o fato de formas diferentes. Sim. Então, a verdade é uma construção. A partir de quando eu consegui, mesmo contrariando toda a teoria e a prática, e até os preceitos da Justiça do Trabalho, desde quando eu tive coragem de assumir que a verdade não era real, eu consegui fazer mais, vou chamar de conciliação aqui como um termo genérico, mas eu consegui construir mais acordos, porque eu consegui entender que cada um tinha uma verdade e o que eu precisava fazer é que cada um abrisse mão de um pouco da sua verdade em caminho da verdade do outro. Exatamente. Porque senão não se chegava a ponto comum nenhum. Né? E eu vi muitas vezes o rosto desacreditado, porque não adiantava eu impor um acordo. Eu podia até fazer isso com a força, ou entre aspas, com o poder do cargo, mas não era o que me interessava. Porque para isso eu tinha sentença, que era uma outra forma de solução de conflito que eu pratiquei, porque era paga para isso, mas que na verdade nunca acreditei muito nela. Eu sempre acreditei no acordo construído a partir das partes. Então, na verdade, o que eu queria me manifestar é no sentido de me sentir hoje, depois de 25 anos, consolada pelo fato de saber que a verdade real realmente não existe e eu não estava tão errada assim.
Eu diria que eu não sei se a verdade não existe, mas pelo menos eu e você concordamos que talvez seja por aí. Não é real, ela não é real. Ela é real para cada um. É real para cada um, mas não é uma única verdade. Essa é uma discussão também longa, né, dentro da filosofia, que é o realismo versus idealismo, né? E o realismo seria meio que isso, né? Tipo, isso aqui é real, né? Essa garrafa é real. E aí tem toda uma argumentação a favor e contra, mas isso é uma coisa mais de um aspecto do mundo exterior, né? Sim. Quando a gente está falando de opiniões, né, de visões, de crenças, né, da mutação das crenças, isso fica muito difícil de defender um imobilismo, né? Ou Sim. seja, não, existe isso. Mas como assim, né? Ancorado no quê, né? Sim. É claro que, assim, muitas vezes para a gente tocar a vida, a gente precisa, né, de alguns portos seguros, assim, né? Não, isso aqui é um valor meu, né, que eu não mexo. Mas é uma questão de valor, né? Não é uma questão de como foi, ou como era, ou como vai ser, né? O valor, ele te guia, né? Ele Isso. te guia, né? É trilho, né? É trilho. É, e nem mesmo o valor ele é imutável, né? Você pode mudar seus valores, né? Se você pegar as próprias empresas, né? Se você pegar o planejamento estratégico das empresas, os planos estratégicos, né? Normalmente você tem lá, né? Valores, né? Se você pegar os últimos 30 anos, não é o mesmo rol de valores, já mudou. E a empresa é feita de ser humano, então imagina o ser humano. Muda também os valores dele, né? Não quer dizer que seja tão rápido, tão simples, ou que deva ser assim, mas muda, né? Só cada um passar, né? Um pouquinho, rememorar a história de vida, e vai ver, né? Que alguns valores, alguns permanecem, outros mudam, né? Mas legal, eu fico feliz, porque se você se sentiu bem, já valeu o curso. Consolada, porque eu já não estava assim falando um absurdo tão grande. Embora sempre tenha defendido isso, mas não era um absurdo tão grande. E de tal maneira isso me aprontava que eu nunca consegui escrever essa frase numa sentença. Porque para mim era um vazio enorme procurar da verdade real, era um vazio enorme. Não existia verdade real. E cada um tinha a sua, né? Então, Mas aí é outra história, né? Se a gente for entrar nesse campo do direito aí, vai dar. não, mas é porque isso a partir do momento que eu desconstruí, eu conseguia caminhar para uma solução. Sim. É só porque desconstruir essa verdade, entre aspas, real de cada um, é que eu conseguia fazer com que um visse um pouco o outro. E quando via o outro, então começava a construção da conciliação. Até então não saía, ninguém saía do lugar, né? Sim, sim. Obrigado pelo depoimento. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, gente, qualquer coisa. Aqui é sem censura. Oi, Ricardo, então eu vou me manifestar. Quem? Eu sou a Vitória. Oi, Vitória. Então, eu sou mediadora de Tribunal de Justiça e eu fiquei muito feliz porque muita do que você explicou hoje, porque em muitas sessões de mediação que eu participo como call, como mediadora, eu sou dessas que fica perguntando. Eu pergunto, e as pessoas ficam assim um pouco incomodadas com o mediador, tá? Fica tipo assim, por que você pergunta tanto? Mas é porque eu quero extrair, eu quero que a pessoa me conte, eu quero que a pessoa saia da máscara, saia do que ela está querendo me induzir e me conte na essência qual é o interesse dela. Eu acho que só assim que a gente consegue chegar realmente no interesse e construir um acordo válido. Sim, tá? sim. E aí eu fiquei muito feliz, porque agora é socrático, entendeu? Não é enxerida, não é perguntadora, é socrático. O enxerido aí é quando você não visa nenhum bem maior, né? Você está perguntando para fofocar, né? Agora, no caso do trabalho, do mediador, está buscando um bem maior, né? Que é um bem que é para do que eu. Em alguns momentos você tem que dar uma freada, né? Porque pode ser contraproducente, né? Se a pessoa está muito resistente, se você insistir muito, né? Só levanta e vai embora, né?
Então, é isso que eu falo do hábito, né? Você ir refinando, é você ir percebendo até que ponto você pode ir, avançar mais um pouquinho, ganhar confiança, a pessoa perceber que as suas perguntas não é para ser enxerida, né? É porque você está buscando, né, algo que é bom para ela, né? Isso a pessoa só consegue. É que nem quando a gente. Que nem não, né? Eu faço umas analogias que às vezes eu me arrependo. Mas é quando você vai num abrigo, né, de cães abandonados, tem um cachorrinho lá que acabou de ser maltratado. Aí você quer dar todo o amor para ele, aí ele não acredita em você. Acabou de tomar pancada, nos últimos 2 anos tomando pancada na rua, não sei o quê. Aí você chega lá todo feliz, não, vem cá, vou te dar comidinha na boca, vou levar você para casa. Ele não acredita, pô. O mediano, ele tá quase igual esse cachorro aí, né? Ele tomou porrada pra caramba, tá todo sofrido, né? Tô cheio de ferida. Aí chega uma pessoa, né? Oi, vamos lá, né? Vamos resolver. Não é assim, né? Tem que saber chegar, né? Porque a pessoa tá magoada, né? Não, e o legal é que às vezes você fazendo essas perguntas, você consegue mostrar para a pessoa, sem falar, a própria incongruência dela. Ela consegue, ela responde uma, responde outra. Você fala, por que é isso? Mas que sentimento é esse? Aí a pessoa começa a ver e cair em si e falar. Tipo, aí o negócio anda. Mas que nem você falou, tem que ter muito cuidado, porque às vezes se... E acho que travou, né? Acho que travou aí seu áudio, Vitória. Oi? Você conseguiu ouvir? Não, ouvi. Ótimo. Mas você tocou no ponto agora. O Sócrates, há quem diga, né, que ele, na verdade, ele induzia, né, por esses questionamentos, ele induzia a pessoa a cair em contradição. A pessoa se dar conta de que ela não sabia o que ela achava que sabia. No teu caso, não é um objetivo tão maléfico, né? Na verdade, você quer é que, em caindo em contradição, que pode acontecer ou não, né, a pessoa se ligue, né? Perceba que ela não está sendo muito coerente, né? Então, é isso, né? É meio que o papel do terapeuta também, né? Você começa a falar na terapia, aí daqui a pouco ele para, opa, mas você não falou que não sei o que, não sei o que. Ah, mas... Aí você começa... Aí é a questão da reflexão, né? Aí você pensa sobre o que você falou, que na verdade o ato de falar é um ato de colocar o pensamento para fora, né? Você fala, né? De alguma maneira, a gente pode entender assim, né? É uma maneira de você expressar um pensamento. E é nesse processo, né, que a gente estava falando aqui, que existem perdas, né? Isso já se fala há milênios, né? De que Platão disse muita coisa, né? Platão falou de tudo, né? Dizem que filosofia é Sócrates, Platão e Aristóteles, o resto é nota de rodapé, né? É quase isso, né? Porque, assim, o cara falou de tudo que você imaginar, tá, ele falou, pensou, não sei o quê. Pode não concordar, mas alguma coisa ele... Então, ele já havia pensado sobre isso, né? O quanto que ao a gente se comunicar, não se perde, né? Informação. O Freud, de alguma maneira, né, quando ele faz as pesquisas dele, lá, os atendimentos dele, ele fala que o homem não é... A gente pode também, a gente poderia fazer um curso desse, né, um bate-papo desse, tendo como pano de fundo psicanálise, né? Freudiana, junguiana, lacaniana, porque, em última instância, o que o Freud diz ter descoberto, né, é o inconsciente. Até aquele momento ali, a ciência não falava nada sobre isso, né? E o que é inconsciente? Alguma coisa aí que está dentro da gente que a gente não consegue elaborar muito bem. Não está no consciente. E mais, é uma força que muitas vezes movimenta a gente sem a gente estar consciente, né? Então, uma frase que ficou clássica, mais ou menos, dele, nós não somos senhores nem mesmo dentro da nossa própria casa, né? Ou seja, a gente não é senhor nem da gente mesmo, né? Ou seja, nem do que a gente vai fazer
a gente meio que tem, assim, uma consciência total do porquê que a gente está. Lembra que eu falei? O porquê, do porquê, do porquê. Vai chegar uma hora que não tem como racionalizar isso. Porque são limites mesmo, né? Do nosso consciente. Vai ter técnicas, né? De acesso ao inconsciente, subconsciente. Eu não entendo disso, não. Mas poderia, né? Ser bom. Até que ponto a gente consegue, né? Pela fala, né? Por essa dialética, por esse ato de pergunta e resposta, a pessoa não consegue elaborar aquilo que está no inconsciente dela, né? Não consegue acessar o que está no inconsciente e jogar para o consciente. Que é o que o Freud meio que diz, que é o que o sonho faz, né? O sonho é um troço meio bagunçado, que é uma maneira do nosso consciente elaborar aquilo que está no nosso inconsciente. Aí quando a gente acorda e tenta pensar sobre o sonho, muitas vezes a gente não entende, né? Por quê? Porque o inconsciente é meio caótico, né? Como se fosse o Big Bang lá, né? Tipo aquela nuvem de poeira lá, com energia, matéria para quanto é lado. Enfim, eu não entendo muito disso não, tá? Estou só falando aqui meio de palpite, mas é mais ou menos isso o que a psicanálise trabalha. Então, assim, em última instância, o ser humano é um tesouro a ser descoberto, né? E a gente dá o ser humano como dado, né? É uma perda muito grande, né? Você tomar o ser humano como algo dado, quanto que a gente está perdendo, né, de possibilidade, né? Mas foi legal você ter falado isso, porque você captou aí o espírito socrático da contradição. Que, aliás, o Aristóteles depois vai desenvolver a lógica aristotélica. Justamente, uma das regras é o quê? Na lógica não pode haver contradição. Então, quando alguém começa a falar um monte de coisa, fala, cara, isso não tem lógica. Vem lá de Aristóteles. Não tem lógica porque você está se contradizendo, né? E no princípio da contradição não é coerente com a lógica aristotélica. Ou seja, tudo que a gente fala hoje, vive hoje, ou quase tudo, é uma construção de milênios, né? E a gente acha que acorda, nasceu aqui, está tudo de repente, assim, né? Estalou, né? Quantidade de coisa. História, né? História da humanidade, né? Por mais que haja críticas sobre a forma de enxergar a história, você pensar sobre o como a gente chegou aqui é fundamental, né? E coisa que a gente pensa, acredita e nem sabe por quê, né? Se você pensar, por que eu acredito nisso? Começa a refletir, a pensar, você estudar, você começa a descobrir, caramba, teve aqui há 1000 anos alguém que pensou sobre isso, que passou por uma filosofia tal, que passou para a religião tal, e chegou na minha escola, e que quando eu estudei alguém me falou isso, e eu até hoje eu acreditei, porque eu gostava do professor. E na hora fez sentido. Uma passagem, né? Eu não sei quem foi que falou isso. A vida é meio que uma corrida de revezamento, né? Sabe aquelas corridas de revezamento do atletismo? De bastão, um passa para o outro. A gente vai passar, né, para o nosso filho vai passar para o filho dele, passando bastão, né? Passando bastão. Como é que a gente vai passar o bastão, né? Está em jogo, né? Se a gente vai passar tudo errado, o bastão vai cair, e aí... Ou então você vai fazer o melhor, né? Vai tentar passar o bastão arrumadinho, preocupado que se o outro não pegar o bastão direito, ele vai perder a corrida. Né? Por aí, né? Então, assim, essas coisas a gente só consegue pensar de novo, né? O Aristóteles. Pensando, né? A gente aprende a pensar pensando. A gente aprende a malhar malhando. Né? A gente aprende a correr correndo. Aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. De outra forma. Mas legal. Quem mais? Zoraide. Oi, Azuki. Pensa como Zoraide, se você não é Zoraide.
Zoraida é o meu nome de registro, é o nome que meu pai me deu, né? Cris é o nome que a minha mãe me deu, só que não apareceu no registro, então ficou Cris chamada e Zoraida escrita. Tô brincando, você sabe que eu sei dessa história. Sabe dessa história? Adorei, adorei. Obrigada, viu? Gratidão. Sempre é um prazer vê-la prestigiando os meus movimentos. Sempre um aprendizado muito importante. Obrigada. Valeu. Oi, acho que é a Jusileide. Oi. Na verdade, eu achei excelente, a abordagem foi muito boa. E eu queria exatamente dizer assim, a colocação da Jaqueline foi muito interessante. É tão bom escutar isso, alguém que já tinha, por intuição, né, um jeito de fazer diferente, mesmo sendo um profissional do direito. Mas aí eu não posso deixar de... Cris falou isso, na mediação a gente tem, pelo menos na mediação, na linha que eu trabalho, a gente tem como prática perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada, exatamente porque muitas vezes acontece essa questão dos dois nomes, né? E às vezes a pessoa se identifica muito mais com aquele que é o apelido, e se a gente não perguntar, nós não vamos saber, porque quase sempre está escrito conforme o documento. Né? Na verdade, é muito interessante a gente estudar mediação, e essa base da maêutica socrática, ela é fundamental, né? E o mediador é um perguntador por excelência. Ponto. Porém, o limite disso é a curiosidade, que não pode ultrapassar aquilo que realmente, né, como tão bem foi dito, né, por você, é ser uma pergunta que realmente faça com que aquelas pessoas acessem o seu interior para alcançar aquilo que eles desejam, né, que eles precisam para compor uma solução que seja para o conflito, e que eles não sabiam que sabiam. Né? Eles chegam sem saber que sabem. Então, essa ideia do parto é muito interessante, muito interessante. E ao mediador compete ele se especializar para respeitar esse limite, como, né, você bem colocou, de não querer satisfazer curiosidades próprias, que muitas vezes nada tem a ver com o que eles estão querendo dialogar. Aliás, nada tem a ver, falando com o filósofo, é um absurdo dizer isso, né? Mas a gente entender que, apesar de poder fazer até uma pergunta, como se tivesse uma relação muito óbvia, mas pode ser curiosidade do mediador. E isso compromete a mediação. Porque, na verdade, né? Eu acho assim, que isso é uma marca. E eu assim, já estou ávida pela segunda fase com essa relação com a Hannah Arendt. Que bom. Assim, já vou... Claro, já estava na minha agenda e agora com muito mais entusiasmo para a próxima aula. Quero assim, agradecer, assim como as colegas, pelas colocações que fizeram, que só reforçam, né, vai acordando dentro da gente algumas práticas que às vezes adormecem. E achei muito bacana essa colocação da Cris, né, da gente realmente ter esse olhar cuidadoso de como a pessoa se identifica, muito embora às vezes a pessoa se identifica com as duas formas, né, com o que está escrito e com o que é falado. Pois era só isso, muito grata e até lá, próxima aula. Que bom, fico feliz de saber. E você falou outro ponto socrático, né? O de não saber que não saber que sabe, né? Na verdade, Sócrates ele dizia que sabia, ele só sei que nada sei, né? Meio que uma fala limítrofe aí de que na verdade não é que se ele não acreditava numa verdade, né? Não tem como aprender algo, né? Então ele não sabe de nada, mas ao dialogar, ao conversar, ele vai tendo acesso àquilo que é a verdade daquele momento. Aquilo que né, eu estou na caminhada há algum tempo e, lógico, o mediador no início, quanto mais a gente quer zelar pela mediação, mais a gente tem o conflito de se a gente está fazendo a coisa certa, tem princípios, né? Então, de uma certa forma, esse é um princípio com a fundamentação muito forte, é o princípio da imparcialidade, né? Então, assim, as minhas angústias diminuíram quando eu me deparei um certo dia
fazendo uma leitura de um autor que eu tenho um respeito muito grande, que é o Juan Carlos Vezula, e em um determinado momento do texto, alguma coisa salta assim na minha frente e me ajuda a aliviar isso. É exatamente quando ele afirma que ser mediador é ter convicção que não sabe para provocar no outro o saber que ele tem. Então, assim, aquela angústia que eu tinha de fato, o que era esse princípio tão fundamental para que eu pudesse desenvolver bem esse trabalho e compreender que, de fato, só eles, só aquelas pessoas sabiam o que verdadeiramente era bom para eles. Porque em alguns momentos eu tinha uma certa angústia de ficar atribuindo que talvez o resultado, se eu tivesse me esmerado um pouco mais, fosse outro, que pode ser uma verdade. Mas, no fundo, quando eu compreendi a dimensão do que é atuar de forma imparcial, isso me aliviou muito. Né? E depois eu fui estudando um pouco mais e vi que isso tem uma relação muito grande com a filosofia de Sócrates, né? Então, sim. Eis a razão. Muito bom. Acalmei meu coração quando eu descobri isso. Bom, obrigado. Foi interessante, porque a gente usa muito essas analogias, né? Às vezes metáforas, aquelas figuras de linguagem que a gente estuda no colégio, que a gente não sabe para que estuda, depois a gente entende, né, o porquê, né? São maneiras, né, da gente conseguir comunicar ou mesmo de incentivar um certo trabalho. Então, quando eu falo aqui, né, como eu estava falando, um método socrático, quer dizer que é um método? Não, eu estou fazendo uma analogia para aquela pessoa que se conecta, né? Ela percebe, né, o que eu estou tentando passar, né? Ela se vê, ela se enxerga ali. Eu sempre faço comparações assim em termos de linguagem, porque é uma maneira da gente conseguir se comunicar, aquela questão da perda, né, da comunicação. Muitas vezes essas figuras de linguagem, elas são a salvação, né? Elas ajudam, né? Como até parábolas, né? Lá no Evangelho, né? Como é que imagina? Se você acredita que Jesus, né? Só um parênteses aqui. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, imagina o Filho de Deus querendo conversar com um bando de humano. Tem como, né? Tem que usar parábola, analogia, metáfora. Como é que ele vai falar? Aproximar, né? Não tem como. E assim, tudo bem, não acredito, mas acredito que ele era um grande mestre. A mesma coisa. Como é que ele vai passar com o que ele conhece? Ele por uma pessoa que não, né, não vai ter como. Então, assim, o mediador tem que ter essa arte, né? Da linguagem, da aproximação, sabendo que muitas vezes ele está desconectado daquela pessoa. Ele precisa conectar, né? Que nem a internet, né? Se você não conectar, não vai. Viu, professor? Por isso que eu achei assim, muito interessante a colocação da Jaqueline, exatamente porque quando a gente vai estudando e de repente a gente vai entendendo que é aquilo que a gente fazia aparentemente por intuição, mas que eu tinha todo um zelo, tinha um conhecimento técnico, tinha tudo isso, aí mais na frente encontra-se que existe uma metodologia que casa, acho que é exatamente isso né, que você está falando, isso reforça, porque uma coisa é eu achar que estou seguindo um caminho, outra coisa é eu saber que existe fundamentos para isso, existe uma metodologia, né? Eu acho que é disso que você está falando. Sim. Isso ajuda muito. Quando eu falo isso, é porque é muito fácil falar que tem uma relação com a maioria dos socráticos, mas assim, meu conhecimento é muito raso nisso. Mas a certeza absoluta que essa afirmação que eu encontrei no texto do Vezula, ela é exatamente uma ligação muito, muito direta com a maioria socrática, né? Essa, de que o mediador ele precisa se convencer disso, ele precisa se preparar muito, se convencer de que ele não sabe o que é melhor para o outro. É até assim um pouco estranho. Eu tenho que estudar para não saber. Eu tenho que conhecer mediação, eu tenho que conhecer os princípios, eu tenho que conhecer um pouco do desenvolvimento, né, do autoconhecimento, para eu poder realmente não fazer de conta que não sei, mas sim me convencer que, de fato, só quem está mais próximo de saber o que é bom para mim sou eu mesma, ninguém mais.
E assim vai, né? Então, uma conversa muito boa. Boa noite, né? Obrigadão, obrigadão. Bom, pessoal, já são quase 10 para as 9, né? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Boa noite. Oi, boa noite, Rosário. Meu nome é Rosália Draia e pelo meu sotaque vocês já devem estar percebendo que eu sou nordestina. Eu sou de Recife, Pernambuco. Moro em Olinda e tenho experiência não no ramo jurídico e também não sou filósofa de formação. Minha área de formação é letras e eu ensino língua inglesa há 25 anos na rede estadual de Pernambuco. E tanto as contribuições que vocês deram hoje, como a minha experiência profissional, só vem agregar a valores que eu já tinha ciência antes. Filosofia, no ensino médio aqui na rede estadual, é vista sempre como valores básicos. Nós trabalhamos ética, moral, não é? E isso se torna importante porque mediar conflitos e trabalhar a disciplina em sala de aula é muito bom, gente. Porque isso ajuda você manter a turma mais calma, o que melhora o grau de rendimento. E eu sei que vocês sabem que a rede estadual de Pernambuco tem se destacado em termos de Brasil ultimamente, pelo cuidado que os nossos técnicos educacionais têm. Então, um exemplo prático disso é que há alunos trans, por exemplo. E para valorizar essa questão da não homofobia, né? De respeitar todos os valores, de ser responsável e cidadão perante a sua comunidade, os alunos já estão aceitando melhor os que não são hétero, para alunos trans, homoafetivos. Inclusive, um dos alunos, que tinha um nome juridicamente masculino, me pediu que fosse colocado na caderneta, quando ainda tínhamos uma caderneta de frequência física, o nome dele feminino, porque ele se sentia assim. Então, isso é feito normalmente, sem problema nenhum. Durante a chamada, durante muito tempo, ele foi visto na minha sala de aula pelo nome feminino com o qual ele se identificava mais. Porém, não temos mais a caderneta física impressa. Nós temos uma caderneta de frequência e rendimento virtual. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ata à parte, com a observação dos dois gêneros pelo qual o garoto era conhecido. E tudo se tornou, né, bem mais pacífico em sala de aula. E essa é a experiência pequena, foi uma das, porque são muitas coisas interessantes que têm acontecido em sala de aula durante os últimos 25 anos e que é impossível passar tudo para vocês agora. Obrigado, Rosália. Eu sempre falo isso, o professor é um grande mediador, né? Seja de conflitos, seja do próprio conhecimento, né? Porque quando ele faz, né, o canal, né, do conhecimento, quando ele tenta passar o conhecimento que ele tem, ou ele tenta instigar, né, o conhecimento crítico dos alunos, ele está mediando um conflito, né, entre a ignorância, né, que é o não conhecer, com o conhecimento. Existe um conflito ali, um choque, né? Você não sabia e agora passa a saber. E aquilo causa, né, um pequeno conflito, vamos dizer assim, uma novidade que pode gerar, pô, mas como assim? A dúvida é meio que um conflito entre aquilo que o Wittgenstein, né, um filósofo mais recente, ele fala disso. Não pode haver dúvida onde não haja anteriormente uma certeza, né? Então, assim, se você tem dúvida é porque você acreditava em alguma coisa antes. Uma coisa mal ou bem elaborada se você já tinha ali meio que consciente. E aí, quando chega uma nova informação e que conflita, né, com um conhecimento anterior, quem vai mediar esse conflito é o professor. O professor que vai falar, olha, mas é isso por causa disso. Ou existe esse percurso histórico. No caso, seu caso, né, professor de inglês,
Você vai explicar que existe uma gramática, que existe uma construção histórica de vocabulário, que é aquela palavra, não sei quantos anos era escrita de uma maneira, agora é de outra, por uma pequena mudança, e que essa palavra veio da outra. E a pessoa aprende, né? No sentido de ela, faz sentido, né? E agora, esse caso específico que você contou, aí já é maestria sua, né? Já é a sua maestria. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Né? Ok, pessoal? Alguém mais? Tudo ok? Então é isso. Obrigado aí pela paciência, atenção de todos. Obrigada a você. E se vocês se sentirem à vontade, motivados, né? Quarta-feira tem a segunda parte. Né? Espero que todos venham. Para dar, né? E aí, no próximo encontro, eu vou falar menos e vou deixar vocês falarem mais. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.